Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre relacionamentos e nós vamos sentar. Você pode sentar e a intenção de nós fazermos nesse formato é para que você tenha liberdade. Você pode, no momento em que nós estivermos falando, você pode nos interromper, dando sinal com a sua mão para que seja esclarecida alguma dúvida. E eu quero te dar a liberdade ainda e pedir para que os diáconos auxiliem, caso haja alguma dúvida que a gente possa responder até o final, e se der tempo, você mande, pode ser anonimamente, e mande para nós aqui, a gente tentará responder, tá bom? Então, aqueles que estão mais ao fundo e podem vir até aqui à frente, fica melhor, porque é mais fácil de enxergar. Mas nós vamos sentar, até porque eu tenho que cuidar de uma mulher grávida, né? E a gente precisa zelar por ela. Todos estão me vendo, ouvindo eu sei que estão, mas me vendo, alguns pode ser que não, né? Aqui, ó. Eu quero justificar o meu atraso. Eu estava agora, acabei de chegar de Ivaiporã, estava participando de um evento ali, e graças ao bom Deus chegamos em segurança, embora um pouquinho atrasado, um pouquinho fora do nosso cronograma, mas chegamos aí, acabamos de chegar, tá? Então, a justificativa do nosso atraso. A paz do Senhor, irmãos. Vou fazer a mesma pergunta se todo mundo está me vendo, mas é um pouquinho mais difícil, né? Eu sou um pouquinho mais baixinho, mas você vai escutar minha voz, pelo menos. Vai escutar a voz da consciência, aquela que você não sabe de onde vem, mas sempre está falando com você, né? Eu quero pedir para o Mateus. Mateus, fica fiado aí, que nós vamos usar muito a Bíblia. Eu quero que as pessoas estejam meditando ou lendo a palavra juntamente conosco. Irmãos, para começar a falar de relacionamento, o que nós precisamos ter como base? Nós não podemos estar embasados em outra coisa que não seja a palavra de Deus para nos relacionarmos, ok? Todo mundo consegue compreender isso? Todo relacionamento que vai contra o que a Bíblia diz, ele é um relacionamento fadado ao fracasso, ele vai acabar dando errado, porque a Bíblia ela vai falar tudo o que a gente precisa fazer para que dê tudo certo. Ela não está escrita em ordem aleatória e ela também não tem um propósito obscuro. O propósito é o quê? Nós tentarmos ser aquilo que nós somos criados para ser. Como que isso acontece? Isso aconteceu quando nós fomos criados. Nós tínhamos a certeza do que fazer. O problema é que no meio do processo, vocês sabem o que aconteceu, a gente desviou do nosso propósito. E a gente, como se colocasse uma venda nos nossos olhos, nós não sabemos mais para onde ir. E no meio da jornada veio que agora pega nós como cegos e não sabemos para onde ir, pega a gente pela mão e fala assim, me segue que eu vou te levar para o lugar certo. Esse é Jesus Cristo. Então, para começar falando sobre relacionamento, eu quero que nós vamos ler juntos Gênesis 2:18. O Mateus vai pôr lá e eu tenho uma versão um pouco diferente aqui, mas eu vou ler naquela para que a gente leia junto, tá bom? Nós vamos ler no 3, eu vou contar até 3, nós vamos ler juntos, para que fique gravado na sua mente como que tudo no começo deveria ser, tá bom? Tudo o que você for fazer, que você não tem a resposta, sabe aonde você vai para adquirir a resposta? Sabe ou não? Na Bíblia, mas mais especificamente, tem um livro que vai mostrar a originalidade do homem, para que ele foi criado, que é o livro de Gênesis. Então, tudo o que nós precisamos saber da nossa origem, daquilo que nós fomos feitos para ser, está no livro de Gênesis. E mais especificamente nos 3 ou 4 primeiros capítulos. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? No 3. 1, 2, 3. E disse: o Senhor Deus, não é bom que o
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém. Você consegue perceber que Deus criou o homem e Ele cria toda a natureza, certo? Deus criou tudo do jeito que é hoje, ou melhor, criou melhor do que é hoje. E o que aconteceu quando Deus, Ele nota que a criação dele estava completa? Ele fala assim, tem alguma coisa que não é boa. Tem alguma coisa que não deu certo, que eu não estou contente. E é o único momento que você vê Deus em toda a criação falando que Ele fez, alguma coisa aconteceu no processo que não é bom. E o que Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu não criei o homem para estar sozinho, e ele está triste, ele está disfuncional naquilo que eu criei para ele não está conseguindo chegar no seu objetivo, então ele precisa de companhia. Ali começa já, no propósito de Deus, o relacionamento interpessoal. O homem, e você tem que saber, quando eu falo homem, eu quero me referir à humanidade. O homem e a mulher não podem ficar sozinhos. Porque se ficar sozinhos, eles vão estar saindo do propósito divino, no propósito original da criação, e o que vai acontecer? Ele vai adoecer, ele vai ficar com problemas no decorrer da sua vida. Chegando ao ponto até de morrer antes, tá? Então, ficar sozinho é coisa de pessoas que estão com problemas, não de pessoas que estão na plena normalidade da criação. Ok? Entenderam? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Na Bíblia nós vamos ver 3 tipos de relacionamentos que Deus criou o homem para ter. Três fundamentos do relacionamento do homem. Quais são esses fundamentos? Coloca aí para mim, Mateus, Gênesis 1, 26. Tudo o que nós vamos ver vai estar embasado no livro de Gênesis. Claro, vamos ter outros versículos. Olha lá. Leia lá, acompanhe comigo essa leitura. Eu vou ler naquela versão para todo mundo poder entender. A minha versão aqui é a NVI ou a NVT, mas eu vou ler naquela ali que é um pouquinho, todo mundo vai estar vendo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Qual é o primeiro relacionamento que Deus quer que o ser humano tenha? Com o meio que ele vive, com o meio ambiente que ele está inserido. Então é responsabilidade do homem cuidar e zelar do meio ambiente. Essa é o primeiro relacionamento que Deus quer que nós tenhamos, certo? E qual é a função do homem nesse relacionamento, da humanidade nesse relacionamento? Sabe qual é? De domínio. Domínio. O homem foi criado para dominar a natureza. Você imaginou como nós éramos no plano original? Nós iríamos falar para qualquer animal e ele teria que obedecer. Viesse um leão atacar você, ou um elefante, ou qualquer outro animal, e você iria... Bom, primeiro que ele nem ia te atacar, né? Porque ele sabe a ordem hierárquica das coisas. Mas o que ia acontecer, se ele viesse, ia falar assim, para e vai para lá. Ele tinha que obedecer. Função de domínio. Essa era a nossa função. Essa era a autoridade que Deus tinha confiado a gente, sobre a natureza. Sabe por que nós perdemos ela? Porque nós passamos essa autoridade para outro. Você sabe quem é esse outro? Infelizmente, é o nosso inimigo, é o Satanás, o demônio, o cramunhão, o peludo, o que você quiser chamar. O homem passou a autoridade sobre essas coisas para ele. Só que Jesus vem e tira dele essa autoridade e toma para si, e agora vai dar para aqueles que estão em Cristo. Entendeu? Vamos lá, o segundo relacionamento, Gênesis 3:8, Mateus, por favor. Antes de 3:8, coloca essa rapidinho, 2:15 para mim. 2:15. Só para você entender também, essa é uma analogia. E tomou o Senhor Deus o homem,
e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o homem, no ambiente que ele está inserido, ele tem que ser produtivo, ele tem que gerar coisas e ele tem que proteger essas coisas. Entendeu? Então, essa é a função de domínio, de proteção e de geração de novas coisas. O homem tem que desenvolver novas coisas. Ok? Então, irmão, você tem responsabilidade pelo meio ambiente que você vive. Não estrague aquilo que Deus colocou sob teu cuidado. Não trate de qualquer jeito o meio ambiente. Tá? Nós estamos levando um baile dos ambientalistas que nem são crentes. E nós deveríamos dar lição para ele, porque Deus colocou essa função para nós. E nós estamos fazendo de qualquer jeito. Então eu quero despertar você. Cuide do meio ambiente que você está inserido. Cuide da melhor maneira que você puder, porque Deus quer isso de nós. O segundo relacionamento, Gênesis 2:18. Agora vamos lá. Já vai... Não, 3:8, desculpe. 3:8. Vou confundir, vou dar um nó na cabeça do Mateus ali. Olha lá. E ouviram a voz de Deus, que passeava... Vamos ler todo mundo junto? Só essa primeira parte, até aquele ponto e vírgula. 1, 2, 3 e ouviram... Depois da vírgula ali bem forte, depois da primeira vírgula ali, depois do Deus, vamos lá? 1, 2, 3 e... Não, está muito fraco. De novo. Que passeava no jardim pela viração do dia. 1, 2, 3 e... Que passeava no jardim pela viração do dia. Então quer dizer o quê? Que Deus colocou o homem no jardim e ele tinha relacionamento com esse homem. Então Deus fez o homem para se relacionar com o ambiente e fez o homem para se relacionar com o divino, ou com Deus. Ok? Olha lá, olha o que vai acontecer. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Sabe por que eles se esconderam de Deus? Porque eles desobedeceram a Deus, porque eles saíram da presença de Deus. Porque eles pecaram, porque eles erraram contra Deus. E quando o homem sai do propósito de Deus, ele tenta se esconder de Deus. Mas ele foi criado para se relacionar com Deus. Por isso que, irmãos, existe no mundo hoje bilhões de religiões e bilhões de deuses com letra minúscula. Porque o homem tem necessidade de se relacionar com o divino. Só que nós conhecemos o Deus verdadeiro e o único Deus. Então nós estamos na frente de muita gente. Tá bom? Nós já estamos na frente de muita gente. Terceiro relacionamento é Gênesis 2:18, que é aquele mesmo que nós lemos, que é: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, qual é o terceiro relacionamento? O relacionamento entre pessoas. São 3 relacionamentos que são o tripé da humanidade. E você tem que entender isso, porque senão você vai começar a viver uma vida fora do propósito de Deus. E o pior, não é só fora do propósito de Deus, irmão. O problema é que a gente pensa que a gente só está distante de Deus. Mas quanto mais distante de Deus, mais com problema a gente está. Mais disfuncional a gente está. Existem muito... Por que o mundo está um caos do jeito que está? Porque as pessoas estão longe de Deus. E longe do propósito de Deus. Porque tem muita gente com um monte de doença psicológica, isso a minha esposa pode falar mais, porque estão longe do propósito de Deus. Porque Deus fez as coisas perfeitas e nós demos um jeitinho de manchar aquilo que Deus fez. Então, vamos lá, eu quero que você repita comigo. Qual que é o primeiro relacionamento que um homem deve ter, que Deus criou, que eu falei? Relacionamento com o... De novo, relacionamento com o... De novo, relacionamento com o... Agora parece que vocês entenderam. Segundo, relacionamento com... Isso, relacionamento com... Isso, pode falar Deus ou divino, os dois estão certo. Vamos de novo? Relacionamento com... Vocês estão mais ou menos entendendo. E o último, relacionamento com as... pessoas. Então, entendeu? Esse é o tripé da nossa realidade de relacionamentos.
Tá certo? O que o pecado fez? O pecado estragou tudo. Tá? Primeira coisa que o pecado fez. Coloca aí, Mateus, Gênesis 3:17. Eu vou ler aqui bem rápido, porque é um trecho grande, porque você vê como que o pecado vai estragar os relacionamentos do homem. E Adão disse: por que deste ouvido... E a Adão disse: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a... Maldita é a... Por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da sua vida. Próximo, Mateus 18 agora. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne porque dela foste tirado, porquanto és pó e em pó te tornaste. Agora você começa a entender que o pecado trouxe problema no relacionamento do homem com o meio ambiente, né? Sabe como é que era a agricultura antigamente, irmão? Não tinha chuva. E por não haver chuva, as coisas produziam, porque saía um vapor debaixo da terra e elas produziam. O solo era ricamente e poderosamente frutífero. Então, se você cuspisse um caroço de alguma coisa, nascia. Não precisava de adubo. Não tinha espinho, não tinha erva daninha, não tinha nada que sugasse a força da terra. A terra produzia só aquilo que o homem precisava. A terra e o meio ambiente eram amigos do homem. O pecado torna inimigo a terra do homem. Deus faz isso. Por quê? Porque o pecado faz algo, rompe algo que Deus criou. Eu já vou deixar minha esposa falar, não vai ser só eu que vou falar, tá? Relacionamento entre as pessoas, ou melhor, inimizade com Deus. Gênesis 3, 9 e 10. Por favor, Mateus, Gênesis 3, 9. Então, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Próximo. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. O homem que peca tenta se esconder de Deus. Ele é atrapalhado pelo pecado a relacionar-se com Deus. Estragou o relacionamento com Deus. O homem foi criado para se relacionar com Deus, e o pecado estragou o relacionamento com Deus. Vamos para o próximo? 3:12. Para você ver o que acontece. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão está o quê? Jogando a responsabilidade do problema que ele gerou para cima da mulher. Criou a inimizade interpessoal, o problema entre o relacionamento pessoal. Então, o pecado estragou todos os relacionamentos do homem. E é nítido isso quando você vai vendo a palavra de Deus. Certo? Então, por isso que tem muito relacionamento disfuncional e errado no mundo, porque tem muito pecado no mundo. Mas calma, não perca a esperança, porque vai haver um dia que nós todos seremos restaurados e teremos plena comunhão, primeiramente com Deus, plena comunhão com o ambiente onde nós estaremos inseridos e plena comunhão com as pessoas que estarão conosco. Mas nós estamos buscando isso. Você quer falar alguma coisa? Posso ir? Você viu que ela que não quer, né? Primeira coisa, irmão, exemplos negativos de relacionamento. Síndrome de Caim. Repita comigo: síndrome de Caim. 1, 2, 3 e... síndrome de Caim. Esse é o primeiro problema de relacionamento. Na verdade, o primeiro problema é o problema que Adão gerou, né? A transferência de responsabilidade. Mas depois Caim vai gerar um problema. Vai lá, Gênesis 4 e 9. Deus vai chegar para Caim e vai perguntar uma coisa para ele. Olha lá. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse, no 3 nós vamos responder juntos. Ele disse, 1, 2, 3 e... não sei, sou eu o guardador do meu irmão. O que ele falou? O que tenho eu com a vida do meu irmão? Ou seja,
Por que eu tenho que ficar prestando conta do que o meu irmão está fazendo ou aonde ele está? Já começou errado porque esse sentimento foi motivado e foi potencializado por duas emoções que o homem tem. E cuidado com essa emoção, você que está aqui. Primeira emoção, inveja. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus recebeu o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, mas não recebe a de Caim. E isso eu não vou dizer porque ele não recebe, mas ele não recebe. Não vou dizer para você porque vai demorar demais para me explicar. Ele não recebe a oferta de Caim, mas recebe a de Abel. E isso nasce uma inveja tão grande no coração de Caim, que ele começa a fazer planos contra Abel. Porque, irmão, o invejoso, ele não quer chegar no lugar onde a gente está. Ele quer derrubar a gente da onde a gente está. Então vamos supor, o invejoso, ele enxerga alguém que ele está mirando. Eu quero ser vamos pegar aqui o regente do grupo dos jovens. O invejoso, em vez de ele batalhar, se esforçar, se aperfeiçoar, buscar Deus para poder chegar nesse lugar, ele vai o quê? Ele vai fazer de tudo para que a pessoa que está lá caia, porque ele não precisa, muitas vezes, chegar no lugar onde a pessoa está. Ele quer só derrubar quem está. Esse é o invejoso. O problema é que essa inveja, ela vai se transformar ela vai gerar um outro sentimento, que é a ira. Uma outra emoção, que é a ira. E a ira é extremamente perigosa. A ira é perigosa quando a gente está bravo. Ela é perigosa quando a gente está brava, mas ela é perigosa quando ela se desenvolve ao último ponto da ira. Você sabe qual que é o último ponto da ira? O pior de todos os sentimentos que um ser humano pode ter por outro. O desprezo é o último estágio da ira. Irmão, porque enquanto você está bravo com alguém, você ainda se importa com alguém, mesmo que você se importe da maneira negativa. Enquanto você deseja o mal para alguém, você ainda reconhece ela como uma pessoa. Agora, quando você despreza a pessoa, você passa a considerar ela como nada. E aí que está, você tira toda a dignidade dela como pessoa e passa a tratar ela pior do que um animal. Pior do que um animal, porque entre ela e um animal, você não faz nem distinção, você escolhe um animal. É o último estágio da ira, é o desprezo. É o que Caim sente de Abel. Ele sente inveja. A inveja, ela evolui a ponto dele matar o irmão, e essa inveja, ela vai sendo potencializada pela ira. E ele chega a esse ponto que nós lemos aí. O que tem a ver com o meu irmão? Eu não quero nem saber do meu irmão. Meu irmão, a vida dele é a minha. Cada um cuida da sua. Você já pensou assim? Se você pensou assim, você está intrinsecamente com problema com essa síndrome chamada síndrome de Caim. Irmãos, não só nós temos responsabilidade pelo bem do nosso irmão, como nós temos que lutar pelo bem do nosso próximo. Porque a palavra vai nos dizer o quê? Jesus vai afirmar que o maior mandamento depois de amar a Deus é? Como quem? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Então eu tenho que me importar com o meu próximo. Então esse negócio de você falar, cada um cuida da sua vida, irmão, esse negócio tem origem de um lugar, que é do inferno. A salvação é individual. Mas nós temos a responsabilidade de alertar a pessoa para o caminho que ela está indo. Isso é obrigação nossa, como crentes e servos do Senhor. Um relacionamento disfuncional interpessoal, você não se importa com a pessoa. Vamos lá para o próximo? Próximo, sabe qual é? O isolamento, Provérbios 18:1. Abre para mim. Essa aqui é pesada, hein? Olha o que a pessoa que se isola, ela é. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Vou ler na versão aqui, na versão na versão, acho que é NVI. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário, sabe o que o sábio, o proverbista está dizendo? O solitário, ele é egoísta e burro.
Tá? Vou repetir para você, para ficar bem guardado. A pessoa que se isola e vive em solidão, ela é egoísta e ela é burra. Vou traduzir para você na linguagem nova versão de Haroldo. Tá? Então toda pessoa que se isola, ele é muito egoísta e ele é muito burro. Sabe por quê, irmão? Porque com o relacionamento com as pessoas nós aprendemos. Você pode se relacionar com pessoas que são menos instruídas que você, mas você vai aprender com ela de alguma forma. Estou certo ou estou errado? Toda pessoa tem algo a nos ensinar, positivo ou negativo. De uma coisa que você vai fazer, copiar, uma coisa que você não vai fazer. Tá? E teve um profeta que fez isso. Romanos 1, do 2 ao 4, depois você vai ler. É o profeta Elias. Ele vai se isolar. Ele vai pensar que ele é a última bolacha do pacote. E Deus vai falar assim, Elias, baixa a tua bola, porque tem 7.000 ainda que estão me servindo e continua sendo fiel a mim. Então, procura se relacionar com as pessoas que te acrescentam alguma coisa. O problema é que eu vou entrar num outro ponto aqui, que é um outro tipo de relacionamento. Mateus, coloca para mim Eclesiastes 4:12. E eu vou falar essa última citação e já vou passar para esse próximo ponto. Eclesiastes 4:12 diz assim: e se alguém prevalece contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então quer dizer, quando nós estamos unidos com outras pessoas, nós resistimos àqueles que se opõem a gente. E nós podemos apanhar, mas nós não esmorecemos, nós não fracassamos, nós não morremos porque nós estamos unidos. Tem uma didática, uma dinâmica, que você vai pegar e juntar vários palitinhos de churrasquinho, sabe? E vai tentar quebrar e você não vai conseguir. Um você quebra fácil, mas vários você não consegue. Então a pessoa que vive afastada, ela só busca satisfazer o próprio interesse, e ela é bem burrinha, porque o primeiro vento vai derrubar ela, certo? Não vai ter ninguém que ajude ela a levantar quando ela cair. E existe um problema, que uma vertente desse isolamento é um outro tipo de relacionamento prejudicial. Atos 20:35, faz favor. Olha só o que a palavra vai nos dizer a respeito do nosso tipo de relacionamento. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse. Vamos ler juntos? O que Jesus disse? 1, 2, 3 e... mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um relacionamento disfuncional, ele gera na pessoa um parasitismo. Sabe o que é um parasita, irmão? É aquilo que as pessoas querem expulsar. No começo pode até fazer alguma coisa boa. Tem pessoa que tem... Quem já teve pulga no dedão do pé? Tipo assim, dá aquela coceirinha gostosa, mas chega um momento que você tem que tirar, né? Tem um momento que você até suporta, mas chega um momento que você tem que expelir aquilo. Tem pessoas que elas estão se relacionando com outras só por interesse. É a famosa linguagem que nós usamos hoje no mundo empresarial e no mundo de negócios, o networking. Sabe o que é isso? Network é você se relacionar com alguém para poder obter algum benefício através daquele relacionamento. Então eu me relaciono com a Alexia, não porque eu quero lhe proporcionar alguma coisa, mas pelo que ela pode fazer por mim. Eu sugo o máximo que eu puder. E isso é uma disfunção no relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer que o propósito do nosso coração em Cristo Jesus é mais abençoado que sermos abençoados. Porque quando nós abençoamos, Ele se encarrega de nos abençoar. E é melhor... tem um provérbio que fala assim: aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Esse é um provérbio. Irmão, você já imaginou você emprestando dinheiro para Deus? Você acha que Deus tem para te dar, tem condição de te pagar ou não?
E você pode cobrar o juro que você quiser, que ele paga, ele tem condição. Então, quando nós nos dispomos a ajudar, quando nós nos dispomos a doar as coisas, o nosso tempo, os nossos recursos, ou alguma coisa que nós temos, Deus está tomando conta de tudo. E Ele vai se encarregar de devolver tudo o que nós damos com juros e correção monetária. Vai devolver muito mais. Só que tem pessoa, e você deve ter pessoa assim, ou você pode até ser uma pessoa assim, que só se aproxima de outras pessoas para poder sugar o máximo que puder. Cuidado com essas pessoas. E uma recomendação, alerte ela. E se não melhorar, faz igual a gente faz com carrapato e piolho. Sabe o que você faz? Tira, só não mata, mas joga fora. Tá bom? A palavra de Deus vai nos dizer, Paulo vai nos dizer assim, ó, tem para a igreja de Corinto, tem um rapaz aí no meio, que ele está fazendo muita coisa errada, tira e entrega para Satanás. Paulo fala isso. Para que, se for o corpo destruído, pelo menos tenha alguma possibilidade da alma ser salva. Então, quem é parasita, irmão, expulsa, porque ele vai começar a tirar coisa que para você é muito preciosa. Tá bom? Cuidado. Você quer falar? Meu Deus, mas eu vou. E eu vou terminar aqui encerrando. A palavra de Deus nos traz. Agora vamos tratar de relacionamento entre pessoas. 3 e somente 3 tipos. Somente 3. Quantos tipos? 3. Quantos tipos? 3 tipos de relações interpessoais que devem existir no nosso meio. Sabe quais são? Eu não vou ler as referências, ou melhor, vou ler as referências, mas eu vou deixar para você. O primeiro relacionamento é relacionamento com o próximo. Mateus 22, 39. Se você quiser anotar, Mateus 22, 39. Ou Mateus quiser pôr aí para ajudar. Relacionamento com o próximo. Um tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos e o que Deus reconhece. Tá? Deus reconhece o relacionamento com o próximo. Quem é o meu próximo, pastor? O teu próximo é qualquer pessoa que não se enquadre nos próximos 2 tipos de relacionamento. Qual é o próximo tipo de relacionamento? Relacionamento conjugal. Tá? Efésios 5, 22. Relacionamento conjugal é aquele que você tem com uma pessoa depois que você casa. Conjugal, né? Você casou com aquela pessoa, você tem um tipo de relacionamento que é aceito e normatizado por Deus. Tá bom? Ok? Entenderam? E qual que é o terceiro tipo de relacionamento? Relacionamento com os pais. São estes, Êxodo 20, 12, Mateus, se você quiser pôr. São esses os 3 tipos de relacionamentos que Deus considera. Somente esses que Deus considera. Qualquer outro tipo de relacionamento que exista na nossa sociedade hoje não é reconhecido por Deus. Eita, e tem bastante, né? Então, o meu próximo é qualquer pessoa que não seja o meu cônjuge ou o meu pai e minha mãe. Para o meu cônjuge, eu tenho uma normatização de Deus de como eu devo me relacionar. Para o meu pai e minha mãe, eu tenho uma outra normatização de Deus com qual eu devo me relacionar. A partir disso, a normatização vem para quem é o meu próximo. E eu vou falar uma coisa que vai chocar muitos de nós, inclusive me chocou, porque eu não tinha conhecimento disso, e errei durante 5 anos da minha vida, mas hoje é porque a sociedade nos impulsiona e regulamentou isso, né? Mas isso é um relacionamento secular e mundano, não é bíblico. Sabe qual que é? Sabe qual que é o relacionamento que não é bíblico? E tem muita pessoa perguntando qual que é o propósito de Deus para esse tipo de relacionamento. Namoro. Namoro não é relacionamento bíblico, você sabia? Procura na Bíblia e me fala na Bíblia onde está escrito
que Deus normatizou, ou mesmo mencionou alguma coisa sobre namoro. Ou Deus, ou qualquer um dos profetas, qualquer um dos apóstolos, qualquer um, procura e me traz. Você vai calar minha boca aqui, se eu estiver falando bobagem. Sabe por quê, irmão? Não existe relacionamento de cunho sexual com o próximo. Vou repetir. O relacionamento que Deus normatizou com o próximo não envolve ato sexual. Qualquer tipo de intimidade sexual. Inclusive o ósculo. Sabe o que é o ósculo? O beijo. Porque tudo isso incentiva o nosso libido. Tudo isso incentiva o apelo que nós temos à sexualidade. Por isso que Deus condena a fornicação, que é o ato sexual, fora de uma relação conjugal, de duas pessoas que não são casadas. Deus nunca normatizou o namoro. Irmão, e eu confesso, eu namorei com a minha esposa durante 5 anos. Mas eu nunca tive ninguém que falasse para mim, ó, Deus não tem. E eu também não vou proibir você de namorar, irmão, não é isso. Você está louco que eu vou proibir? Não é isso. Eu só estou querendo abrir a sua mente que o namoro correto hoje, mesmo que não exista na Bíblia uma menção, mas o namoro correto é aquele que nós utilizamos para conhecer quem é a pessoa que nós estamos nos relacionando, para que ela possa passar do relacionamento com o próximo para o relacionamento conjugal. E não existe compromisso em namoro. Não existe. Namoro aquele, como é que é o nome daquilo? Anel de compromisso ou aliança de compromisso. Não significa absolutamente nada. Nada. Tem algum documento que você assinou para pôr uma aliança de compromisso no dedo? Você foi no cartório, reconheceu firma nesse documento? Não. Oficialmente perante a lei e oficialmente perante Deus, relacionamento com compromisso é só o casamento heterossexual. Ok? Conseguiu entender, irmão? Eu vou quebrar um pouquinho dos ídolos teus, tá? Ai, pastor, ora por mim para Deus abençoar o meu namoro. Mas, meu irmão, namoro, Deus não tem. Deus não tem normatização para o namoro. Deus não criou o namoro como uma coisa natural nossa. Entendeu? Mas você faz o que você quiser com essa informação. Você é livre e eu estou te informando só, tá? Não vou proibir ninguém de namorar e não vou nem disciplinar ninguém porque está namorando. Tá bom? Eu só quero que você entenda que qualquer relacionamento que não seja com o cônjuge é relacionamento, e com os pais é relacionamento com o próximo. E Deus nunca falou assim: pega o próximo e ama tanto ele, beija na boca e faz as coisas. Não. Ama o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Mas vamos viver... Eu vou passar para minha esposa agora, coitada. Nem sobrou tempo para ela. Então, né? Me sobraram 5 minutos. Vamos lá. Você que deixou. Obrigado pela oportunidade. Eu quero explicar um pouquinho como a nossa mente constrói os relacionamentos. Como que isso acontece? Então nós temos em nossa, todo mundo tem isso, tá? Na nossa mente, em todo relacionamento, pode ser amoroso, com o nosso próximo, de amizade, profissional. Nós temos em nossa mente inicial a pessoa ideal. Nós imaginamos aquilo, todo mundo, vamos lembrando aí. Nós temos em nossa mente a pessoa ideal, então nós idealizamos o que a pessoa é. O ideal, diz ele, né? Mas tá, essa pessoa ideal, o que nos traz? Nós imaginamos o que ela é. Nossa, parece que tão lindo, né? Inteligente, tão carinhoso e respeita o pai e a mãe. E você vai imaginando, nossa, ele não briga com ninguém, é tão calmo. E você vai imaginando, né? Tudo naquela pessoa. E você só imagina coisa boa.
a pessoa ideal. É assim. E nisso, no nosso relacionamento conjugal, amoroso, nós estamos vivendo nesse momento a paixão. Então, a paixão entra aí, na pessoa ideal. E você só vê coisa boa. Você só vê coisa boa e vai passando o tempo que você está com ela, e você vai vivendo aquela idealização. Só que, como tudo nessa vida, nada dura para sempre, essa pessoa ideal que você imaginou, ela vai começando a te decepcionar, faz alguma coisinha. Nossa, mas eu nunca imaginei que essa pessoa ia fazer isso. Tanto no trabalho, como na igreja, na escola, as amizades, como em um relacionamento. Eu nunca imaginei que ele ia fazer isso. Você toma até um susto. E vai passando, e você continua com aquela pessoa idealizada na sua mente. Mas vai passar e ela vai voltar a ser aquilo. Mas, com o passar do tempo, as frustrações vêm, as decepções vêm, e isso começa a nos mostrar a pessoa real. Isso a nossa consciência vem nos mostrando. Então, do ideal, todo mundo passa por isso. Do ideal torna-se real. E aí é que está o ponto-chave daí. Quando você está na pessoa ideal, você está apaixonado por ela, no relacionamento amoroso. Mas quando você passa para um modelo real de pessoa, aí o amor já começa a nascer ou morrer. Então, presta atenção se não foi assim com você. Muitos que já estão casados aqui, ou que não conseguiram se casar por esse motivo também. Quando o ideal começa a murchar, tadinho, o real começa a aparecer. Aí você pensa, aí o amor começa a surgir. Aí que vem o sentimento que Deus aprova, porque a paixão é uma coisa, vamos se dizer, da nossa carne. Mas o amor não, o amor é algo muito real, é algo, chega a doer o amor. Então, é um sentimento, é um estilo de vida, eu gosto de dizer assim, o amor. E a pessoa real começa a aparecer. Nossa, mas eu nunca imaginei que ia ser assim. E agora? O que eu faço? É aí que entra a sua decisão. E essa pessoa real vai trazer, esses momentos que você está se relacionando, essa pessoa real vai trazendo algumas frustrações para você. Mas essa frustração, ela é muito boa quando se tornou amor. Por quê? A frustração vai fazer com que você suporte ou não aquela pessoa. Então, você vai começar a amadurecer. A frustração traz uma coisa muito boa para o relacionamento, que é o amadurecimento. Então, você vai decidir, você vai querer amadurecer com aquela pessoa ou você vai desistir daquela e vai tentar procurar outra. Aí você vai começar tudo de novo. Toda vez vai ser assim. O amor vai ser o ideal para depois passar para o real, em todos os nossos relacionamentos. Na amizade, a gente vem com o preconceito. Tanto no trabalho, na escola, na igreja, nós colocamos esse preconceito antes de virar real. Então, a amizade ideal nos traz uma amizade preconceituosa. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Vai perguntar para o outro, como que você conhece aquela pessoa? O que você me diz dela? Aí o Haroldo vai falar a visão dele. E eu já vou com aquela visão para me relacionar com a outra pessoa. E isso o modelo ideal nos faz isso. Mas quando nós passamos para uma amizade, um relacionamento real com a pessoa, você se desfaz desse preconceito.
Você fala, eu não quero saber o que o Haroldo pensa. Não vai desprezar ele, como a gente aprendeu agora aqui. Não é esse eu não quero saber. Só assim, ele teve essa experiência com a pessoa, mas eu vou procurar ter a minha experiência. Isso nos mostra também maturidade nos nossos relacionamentos interpessoais. Ai, mas chegou aquela pessoa nova na igreja. Vamos colocar no nosso contexto aqui hoje. Chegou aquela pessoa nova na igreja, mas eu já olhei lá nas redes sociais dela, já conversei com algumas pessoas e eu acho que não deu certo. Não bateu o nosso santo, não diz assim o ditado? O nosso santo não bateu. Mas você nem se aproximou da pessoa. E a gente faz muito isso, né? Mas no nosso relacionamento interpessoal, nós temos que deixar essa pessoa ideal que nós imaginamos, para que a gente possa construir uma pessoa, uma amizade real. Então, a minha dica aqui para você: chega alguém na igreja, às vezes tem algum agregado novo na família, né? Chega algum namorado da prima, sei lá, do irmão, a cunhada chega, ou o cunhado. Então, você não vai já vasculhar, mas como que era o passado dessa pessoa e não sei o quê, eu nem vou chegar perto. Não, você vai lá e conversa com a pessoa. Não é melhor? Até porque eu acho que daí você pega e se a pessoa está tentando mudar de vida, teve uma vida realmente pregressa no passado, mas tentando mudar de vida, você não dá opção para ela, né? Você fecha as portas. Você não dá opção, você não quer saber. E às vezes ela vai ser, uma bênção na sua vida. Às vezes você vai poder ser uma bênção, como a gente fez a nossa oração aqui e falamos, né, repetimos essas frases. Você pode ser uma bênção na vida da outra pessoa, mas você deixa o preconceito barrar aquilo nas suas amizades. Então, tente fazer isso. Deixa o ideal para lá e foca na pessoa real. Se aproxime da pessoa. Se não der certo, é claro que muitas vezes eu não vou conseguir me relacionar com todo mundo. E nem consigo, né? Mas, às vezes, eu me relaciono melhor com A do que com a B. Mas eu não vou deixar de ser educado com a pessoa, né? Mas pelo menos tente. Não fique pensando que, porque fulano sabe, ele já conviveu com ele ou com ela e eu nem vou tentar. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, você tente fazer isso, deixe o preconceito de lado e vá você descobrir. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se não der certo, tá bom, você fez aquela leitura real da pessoa, de quem ela é. E no nosso relacionamento amoroso também, é a mesma coisa. As frustrações vêm sim. Mas isso nos torna maduros no nosso relacionamento, caso você dê espaço para essa maturidade. Porque caso você não dê espaço para a maturidade, aquilo acaba. Porque ninguém consegue suportar muitas decepções a vida inteira. Então, mais uma dica que eu dou hoje. Você que está jovem, que vai estar pensando em casar, você tem que, a primeira coisa, pensar: eu vou suportar os defeitos dele ou dela pela vida inteira? Até que a morte nos separe? Não que você vai ter que ficar defeituoso a vida inteira. A gente procura melhorar, né? Mas isso é o relacionamento. Isso a maturidade nos traz. Os defeitos devem ser suportáveis por você. Tem coisa que o Haroldo faz que eu tenho que respirar, tenho que suportar bastante. Fala, Deus. Fala, Deus. E, claro, que vice-versa também, né? Tem coisa que ele... Tem bem coisinha, assim, que ele olha e pensa, tem que respirar e vamos lá, vamos seguir. Mas a frustração nos traz o quê? Nos traz degraus. Eu trago isso muito para mim.
porque me traz possibilidades de crescimento no casamento, estou falando agora. Então, você que está namorando, quer casar, tomou essa iniciativa, Lete e Gustavo, e outros mais, que agora eu não estou olhando, não estou vendo aqui, Lucas e a Vera, que está quase para casar, né, esse mês, vocês tomem isso para vocês. O Kenji ali, Mateus. Tomem isso para vocês. Vejam as frustrações, as decepções como degraus de maturidade, de crescimento. Não veja como uma coisa que se desfez. Já vá praticando isso. E na Bíblia eu quero trazer também uma história que nos demonstra muito bem isso. Está lá em Gênesis 29, do 1 ao 30, que nos fala sobre Jacó e Raquel. Jacó, ele foi, pela ordem do seu pai, ele foi para a terra do seu tio Labão para poder se casar com suas primas. Foi fugido, tá? Mas ele foi, e essa era a ordem. Você vai lá, é melhor você se casar com a da nossa linhagem. E ele foi. Chegando lá, foi aquilo, amor à primeira vista. A hora que ele chegou no poço lá, que estavam todos os pastores para dar água para as ovelhas, para o rebanho, chega Raquel. Raquel era a pastora das ovelhas do pai, ela cuidava disso. Chega Raquel e ele se apaixonou na hora que viu ela. E fez de tudo para querer agradar ela. Puxou a tampa lá do poço para dar água para o rebanho e tudo. Tá. Ele contou a história para Raquel e ela foi toda eufórica ela contar para o seu pai. Só que Jacó errou aqui um pouquinho, porque ele não se aprofundou no relacionamento que ele ia ter com o sogro. Então, você se aproxime agora, nesse momento, do seu sogro e da sogra. Você vá com sua mente, não tenha medo, não vá com o modelo ideal na sua cabeça, mas vá pensando no real, no que você vai encontrar lá. Tem que lembrar que depois que casa é pacote completo, né? Depois que casa você vai ter que levar ele junto, só, verdade. Né? Então não vai ter escolha. Esses aí você pode escolher agora, mas depois você não pode jogar mais eles fora, tá bom? Já era. Então, Jacó não se atentou a isso. Ele não quis conhecer direito quem era Labão. Ele só ouviu uma vez falar pelo seu pai. E passou-se um mês ali na casa dele e ele pediu que queria casar com a Raquel. Só que a Raquel era a filha mais nova. E por que eu falo que ele não foi atrás de saber? Por quê? Porque naquelas regiões tinha que casar com a filha mais velha primeiro, para depois casar com a mais nova. E ele não perguntou isso. Então, jovem que aqui está, use muito a sua boca no namoro, mas não para beijar, para conversar. Tá bom? Beije menos e converse mais. Tá bom? Vai fazer falta depois. Então, converse mais. Pergunte como é a família, como é a convivência, como que é os costumes, porque você vai entrar nisso. Visita bastante, às vezes pega de surpresa e vai lá na casa para ver como é que está. Às vezes você vai chegar no portão, vai ter que dar meia volta, que às vezes está uma gritaria, né? Mas faça isso, crie o seu modelo real da pessoa amada. Mas Jacó não conseguiu fazer isso. E quando ele se deparou, falou, eu vou trabalhar 7 anos, então, para mim poder casar com sua filha Raquel. E lá vai Jacó. E aquilo, como ele estava apaixonado por ela, aqueles 7 anos passaram-se como fosse 2 meses. Ele trabalhou, se esforçou, fez com que Labão ficasse ainda mais rico.
e tal. Eu que estou inventando isso aí, tá? Não está escrito isso na Bíblia. Mas, ao meu ver, assim, ele se esforçou tanto que ele fez o melhor para poder ter a sua amada. E agora eu quero a participação de vocês. Na Bíblia diz que eu quero que uma menina levante, solteira. Uma menina solteira levante para interpretar Lia. Lia era a irmã mais velha. Uma menina levanta. Vamos, gente. Meu tempo está acabando para ajudar. Vai para me ajudar. Uma menina levanta para ser a Lia. Não vai ter que fazer nada, é só para levantar. Quero ver levantar. Ei, ninguém. Vou ter que apontar aqui. É só levantar para dizer que você vai ser a Lia. Só para levantar para dizer que você Mas é só Lia para dizer, todo só um mundo. teatrinho. Para todo mundo entender quem que era quem. Vai, Lia, Nossa, levanta. Quanta gente? Valendo R$50. Quem Pronto. levantar? Ó lá, valendo uma Bíblia. Pô, Ó, quem levantar vai ganhar a Bíblia. vixe, nossa. Nem assim. Aê, a Lia levantou ali. Graças a Deus. Amor, vai ter que comprar a Bíblia. Vamos comprar a Bíblia depois. A Lia, diz a Bíblia que tinha os olhos meigos. Faz um olhar meigo aí. Ó, a Lia... Excelente olhar meigo dela. Vocês não viram, mas nós vimos. Ó, aprovadíssima. Depois nos procura para ganhar a tua Bíblia. A Lia tinha um olhar meigo. E agora eu queria que a Raquel levantasse. Levanta uma Raquel. A Raquel levantou. Nossa, a Raquel. Agora vai dar briga. A Raquel levantou e a Raquel diz a Bíblia que ela era de uma beleza exuberante. A Lia só tinha um olharzinho meigo, mas a Raquel era maravilhosa de linda. Agora eu quero que o Jacó levante. Vai, Jacó. Levanta. Aê, o Jacó. Ê. Ó, o Jacó, né, se interessou pela Raquel. Levantou ligeirinho, hein? Pode assentar agora. Obrigada. Então foi assim, ó. A hora que a Raquel levantou, o Jacó já ficou. Jacó nem precisou eu falar. Jacó já levantou rapidinho, porque ó, foi bem assim que aconteceu na Bíblia. A hora que ele viu, ele já ficou, ó, esperto já. Ah, mas essa aí eu não posso perder. Só que ele não conseguiu ter esse relacionamento com o sogro e caiu nessa armadilha, vamos dizer. Quando ele teve a festa de casamento e ele se embebedou pelo jeito, não sei, porque, né, pelos fatos. Quando ele foi ter a noite de núpcias com a Raquel, tá, ele teve a noite de núpcias, ele pensou que era a Raquel. Estava escuro. Mas no outro dia, a hora que ele acordou, falou, mas, ué, o que aconteceu? Essa maquiagem estava feroz mesmo, porque eu casei com a Raquel, não com a Lia. Você já lavou o rosto? E quando ele viu, Labão tinha passado a perna nele, tinha dado a filha mais velha para ele casar. Ele ficou desesperado. Isso porque ele não foi procurar saber como que eram as coisas. Ele não quis ter esse relacionamento interpessoal. Então, por isso que eu falo, vai conversar com o sogro e com a sogra, hein? Para você não ser enganado. Vai que... Não, aqui no Brasil não dá para acontecer isso. Você não vai poder casar com a filha mais velha primeiro, que é uma só, tá? Mas... Aí passou o tempo e ele ficou indignado. Então, tá, a hora que acabar os 7 dias do casamento, das núpcias, você casa com a Raquel. Só que vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Aí tá, como ele amava tanto a Raquel, ele trabalhou. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nessa história que a Bíblia nos conta. Como ele tinha essa idealização com a Raquel, aquele amor... Só que ele não teve o diálogo e veio a frustração no casamento dele. O que aconteceu? Não casou com a amada. Só que ele deu a volta por cima. Ele conseguiu fazer
aquilo que eu falei, colocar a frustração como um degrau na vida dele. Ele não desistiu. Porque se ele não fosse resiliente nessa parte, ele iria desistir de Raquel. Iria falar, pronto, agora acabou minha vida. Vou ter que ser infeliz com essa aqui. Mas não, ele pegou aquela frustração e utilizou como uma cama elástica para ele pular e dar mais um salto. E ele conseguiu, então, ter forças para trabalhar mais 7 anos pela amada dele. E a frustração também nos traz o quê? Uma porta aberta para o perdão. Porque no relacionamento é essencial o diálogo, essencial o perdão. Não tem como você ter um relacionamento. Por quê? Por que o perdão? Nossa, porque não tem frustração? Se você não tiver o perdão, você não vai suportar. Então, isso são bagagens do relacionamento. Tem a frustração? Tem. Só que Deus nos deixou o quê? Deus nos mostrou aqui, como o pastor nos falou antes, Ele fez tudo perfeito. Ele nos ensina um relacionamento perfeito aqui na Bíblia. Então, tudo dá certo, sim. É a gente que estraga tudo. É o nosso Adãozinho, a nossa Evinha que está aqui dentro, escondido, que quer estragar. Mas Deus nos mostra aqui o mapa, o ideal para a gente seguir, o real para a gente seguir. E esse aqui na Bíblia não é o ideal, o conto de fadas, que a gente vê nas novelas, nos filmes, que, por que lá na novela, no filme, dá tudo certo? Mas muito melhor que na novela e no filme é o final feliz aqui desse manual aqui que Deus nos deu. Aqui sim é final feliz. Se você seguir todos os passos que a Bíblia está te mandando no seu relacionamento, tanto com seu pai e sua mãe, tanto com o seu próximo, tanto com o seu cônjuge, tudo vai dar certo, tudo vai ter final feliz se você seguir esses passos. Então, não fique com medo de casar. Eu falo para vocês, jovens, casem mesmo. É muito bom, é maravilhoso casar. Porque você vai ter a sua instrução. Você vai seguir esses passos aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Busque o seu modelo real, está aqui na Bíblia. Isso aqui não é modelo ideal. Você pode ler e pensar, não existe a mulher virtuosa. Você pode ler e pensar, não existe esse marido. Existe sim, porque a Bíblia não tem nada de ideal. A Bíblia é tudo real. É tudo real que está escrito aqui. Deus nunca ia deixar algo que seria impossível de viver. Mas você tem que seguir os passos que está aqui. Então, eu deixo essa palavra para você. E já convido, a Lete e o Gustavo estão ansiosos, esperando abrir a turma do curso de noivos. Então, ajudem eles, jovens. Noivem, casem-se, para que vocês façam esse curso todos juntos. É maravilhoso. A Vera já fez e o Lucas vão se casar agora. A Adriele e o Sidney fizeram, se casaram, tem um casamento estruturado. E você pode ter essa oportunidade. Eu deixo aqui essa oportunidade para você. Tome essa decisão. Só que depende de você, tá? Nós deixamos aqui a nossa participação. Caso você tenha alguma dúvida, nos procure, tá? E siga as instruções que a palavra nos deixa. Porque essa é a palavra verdadeira. Você pode sim ter um casamento maravilhoso, feliz, com um final feliz, um casamento de conto de fadas. Se você seguir aqui. Se você amar a sua esposa como Deus, como Cristo amou a igreja, e se você for fiel ao seu esposo, se você ser submisso, respeitar o seu esposo como ao Senhor. Rapaz, difícil, hein? Mas não impossível. Obrigado. Meus irmãos, então vocês perceberam, né? Eu bato e ela
passa a mão, né? Mas por mais que nós extrapolamos o tempo, foi pouco tempo para a gente falar tudo, então eu tive que falar bem correndo as coisas aqui. Se você tem alguma dúvida em alguma coisa e quiser tirar essa dúvida com a gente, nós não vamos matar você não. Pode ser que bate um pouquinho, mas bater nunca matou ninguém, né? Apanha um pouquinho, mas é pro bem. A Vera e o Lucas sabem como é que é, né? Entrou ali é o tratamento de choque. A gente fica igual como é que é o nome do camarada do Tropa de Elite lá? Vitor. Capitão Nascimento. Pede para sair 01. A gente quer criar relacionamentos saudáveis. E o mundo quer criar relacionamentos fúteis e fragilizados. Tá? Mas enquanto nós tivermos vida, nós vamos lutar para que os relacionamentos sejam saudáveis ao extremo.